ousado, e aí nós realmente assim nos procuramos dar toda a estrutura que o delegado Celso com a DCCP necessitariam para trabalhar no caso. Delegado Celso, só com o senhor, voltando ao senhor, a situação do segundo preso em Santana. Né? Vocês chegaram nele, houve alteração, a situação da arma foi encontrada, nas suas oitivas com os dois, a arma onde poderia estar, né? Onde a gente viu que essa arma parece arma daquelas que passa de mão em mão, né, delegado? E, na verdade, aí, durante toda essa situação, eles vendo o vexame, vendo que a polícia já estava com um passo na frente deles, devem ter devolvido essa arma para a facção. É mais ou menos por aí, delegado Celso? É mais ou menos por aí, seu Frota. Nós tínhamos já a identificação dessas pessoas, né? E com o apoio também das outras unidades policiais que nos ajudaram, como, por exemplo, a divisão comandada pelo Dr. Alain, como a delegacia comandada pela doutora Áurea, que é a DESAIB, nós começamos a ter essa certeza, mas nós também percebemos e nós descobrimos naquela noite que eles haviam se separado após cometerem um roubo. Então, o que nós fizemos? Nós montamos 2 frentes de trabalho, como eu disse. Alguns policiais civis ficaram comigo em Macapá, numa área do Infraero, e uma outra equipe, também composta de policiais civis e policiais militares, se deslocaram para Santana. Já havia informação então, assim, de que nós havia abrimos uma provável fuga para Santana? Provável fuga para Santana. Por quê? Aí é que entra também o trabalho, como disse o Dr. Fábio, da inteligência, dessas unidades policiais. Porque nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a mapear os últimos boletins de ocorrência deles. Para que isso? Explico à sociedade. Como o Dr. Fábio diz, não é um serviço fácil. Né? Exatamente. Para que isso, seu Frota? Bandido não tem endereço. Verdade. Criminoso não tem endereço. Mas ali nós tínhamos que ter, mais ou menos, uma informação precisa das últimas atualizações que eles nos deram. E foi através dessa consulta que foi feita, foi através dessa pesquisa feita pelos policiais civis, que nós conseguimos verificar que o segundo, o que fez o disparo, tinha endereço em Santana. Daí que na mesma noite, à madrugada, nós mobilizamos uma equipe para Santana. Nós sabíamos, né, que poderia efetuar a prisão deles ainda naquela madrugada. Houve uma campanha, então, antes da prisão? Também. Mas, infelizmente, tanto no bairro do Infraero, nós, como dissemos, batemos na trave, e em Santana também nós não conseguimos, naquela noite e madrugada, efetivar aquela prisão que só ocorreu pela manhã seguinte. Agora, delegado, numa coletiva recente que o senhor, juntamente com o delegado-geral, deram, né, para a imprensa, né, a respeito do caso, e a gente falando da arma, o senhor falou que a arma não foi encontrada. E o senhor falou de uma coisa muito importante, que às vezes a sociedade não percebe isso, das vestimentas, né, também para materializar a presença dos dois no local do crime. O que falar disso, delegado? Desculpe, essa pergunta que o senhor me fez anteriormente, eu não a respondi. Nós, durante essas diligências, o nosso objetivo era encontrar as armas, né? O nosso objetivo era encontrar essas vestimentas. E o nosso objetivo também era encontrar as 2 motos que haviam sido tomadas também, por ele depois da situação. as que eles chegaram é que tomaram exatamente, depois na fuga, que né? tomaram na fuga. Então, era a gente conseguir amelhar todas essas informações. Era a gente conseguir recuperar esses objetos. Era a gente conseguir identificar, aprender aquelas vestimentas que foram utilizadas durante o assalto e a arma também. Mas, infelizmente, até o presente momento, hoje mesmo, nós ainda diligenciamos, mas nós não conseguimos localizar nem as armas, nem as vestimentas que eles utilizaram, mas as motocicletas. O senhor ainda está com inquérito aberto, ainda dentro do prazo legal para... Agora, antes de vir para o seu programa, eu acabei de ouvir a vítima, que também foi alvejada, né? Me prestou um depoimento esclarecedor, Que bom. né? Me prestou um depoimento contundente, né, de como tudo aconteceu, e inclusive me relatando o que ocorreu dentro da sala aonde ele ficou juntamente com o policial, me relatando os últimos momentos de vida daquele policial. Naquele momento, como sempre, para não fugir à regra deles, foram violentos, né? Humilharam, puxaram ali vítimas pelo cabelo, né, delegado? Como sempre, agem dessa forma. Além de ousados, violentos, né, todo cheio de... E depois a gente viu os dois chegando na sua frente, na frente do delegado Fábio, tudo vagabundo mesmo, né?
Eu queria só pedir licença a vocês, vamos pagar um comercial rapidinho para a gente continuar um segundo bloco, só para concluir esse assunto e falar do assunto da morte do Arthur. O delegado Fábio hoje também estava numa coletiva, né, e pôde, juntamente com o pessoal da Corregedoria, conversar um pouco sobre esse caso, essa tragédia, né, do Arthur, filho do delegado Carlos Alberto. Nós vamos um pequeno intervalo comercial. Estou aqui recebendo hoje, tendo a grata satisfação, primeiro programa do ano, recebendo o delegado Fábio Araújo, delegado-geral em exercício, e o delegado Celso Pacheco, titular da DSCP. Vamos aproveitar e mandar um abraço para o delegado Berlândio, né? Delegado Berlândio, traga pelo menos aí um pirarucu, né? De onde o senhor está, que eu sei que tem muito pirarucu seco aí. Um abraço, delegado Berlândio, aproveitar para a família toda, né? Delegada Clívia, que deve estar lá assistindo a gente. Vamos pagar esse comercial, rapidinho, rapidinho. Você está ligado aqui no meu, no seu, no nosso plantão policial, aqui na TV Cidade, canal 2.1. É só ficar ligado. Fica ligado, meu irmão. Plantão policial, volta já. O ano novo chegou e aqui no Amapá a gente olha o futuro com esperança e otimismo. A pandemia não parou o nosso estado. Tem obras e ações do governo para todo lado. Avanços na educação, na saúde, na segurança pública, no asfaltamento de ruas e avenidas e nas rodovias, no sistema de saneamento e de iluminação pública em todo o estado, na gestão do governo e nos programas sociais. Durante esse mês de janeiro, vamos prestar contas para você dos resultados que o Amapá está alcançando. Vem com a gente, porque esse assunto é da sua conta. Nosso estado está no caminho certo e trabalhando juntos a gente supera qualquer obstáculo. Governo do Amapá, juntos por um estado forte. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Em 2021 passou, um ano difícil para todo mundo, mas no Amapá encaramos os problemas de frente e conseguimos até crescer, apesar da crise. Protegemos a vida na pandemia com mais profissionais de saúde, mais unidades e leitos Covid e com atuação forte na vacinação. Adotamos o distanciamento social sempre que necessário e garantimos alimentos, renda e o pagamento das contas de água e energia elétrica para as famílias mais pobres. Também protegemos a economia para preservar os empregos e a renda dos amapaenses. Com a casa em ordem, em dezembro injetamos mais de R$500 bilhão na economia local, com o pagamento dos salários e 13º do funcionalismo, dos trabalhadores da UDE e das empresas terceirizadas. E ainda garantimos o abono salarial para 11 mil servidores da educação básica. Estamos prontos para 2022. O Amapá caminha com segurança para um futuro melhor. Governo do Amapá. Juntos por um estado forte. O Bioparque está aberto de quarta a domingo, claro, seguindo todos os protocolos de segurança, com máscara e sem aglomeração.
Além do turismo de contemplação, tem um circuito aventura, com trilha suspensa, parede de escalada e tirolesa. Toda quarta-feira tem 50% de desconto. Fica a dica, hein? Prefeitura de Macapá, trabalhando de coração pelo nosso povo. De volta aqui com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial, aqui na TV Cidade, canal 2.1, hoje recebendo essas duas autoridades da nossa segurança pública, da nossa Polícia Civil. Delegado-geral em exercício, delegado Fábio Araújo e delegado Celso Pacheco, que é o titular da DSCP, Delegacia Especializada de Crime contra o Patrimônio. Delegado, a gente estava falando ainda da morte do Ranulfo, né, aqui, desse crime terrível, acontecido na Padre Júlio, aqui dentro da Clínica Colares, e a gente falava, né, da busca da arma, da roupa e tudo mais. Delegado, na oitiva dos dois, né, o senhor teve a oportunidade de ouvir, né, o que foi declarado? Que era apenas um assalto comum, entraram ali, apesar do horário, porque agora não tem mais negócio de horário para assaltar, não é só mais de madrugada, não. É qualquer hora do dia. Por isso que eu acho que isso ali é um desafio à polícia. A polícia agiu e agiu de uma forma muito correta, prendeu rapidamente. O que eles falaram de fato, delegado? Ele se assustou na hora que atirou no policial, quando viu o policial? O que eles falaram, finalmente? Na verdade, porque eles mentem muito também, né? Na presença do seu defensor, né, os dois reservaram-se no direito constitucional de permanecer em silêncio. Tiveram coragem nem de falar. Não quiseram declinar, né? Invocaram o direito constitucional. São faccionados, delegado? Correto, sim. A ficha criminal dos dois é extensa, né? Eu sei. Agora, delegado, no caso dos dois, né, eles cometeram esse assalto por conta própria ou a mando já de capitalização, de capitalizar a facção a que pertenciam? Acredito que eles saíram justamente a mando. Por quê? Essa arma, ela foi repassada na noite anterior para um deles. E veja bem, este com a responsabilidade de retornar ao IAPEM. É um revólver, delegado? É um revólver. É um revólver provavelmente um calibre 38. Né? Pelo que a gente verificou, tanto no local do crime, nós não temos ainda o laudo necroscópico que nós solicitamos, mas provavelmente seja um 38. Delegado, uma perguntinha que não quer calar. Né? O senhor tem muitos casos de ladrões, de safados aí pegos, que estão no regime semiaberto, ou saem acobertado, né, pelo próprio sistema penitenciário, já que saem para trabalhar. Não tem nada de trabalho, né? É só H. Esse Hzão tem muitos que saem para roubar. Né? Na verdade, esse emprego, às vezes quem arranja é os próprios advogados. A verdade é essa. E se quiser, eu provo, eu tenho documento para isso. O senhor encontra ladrões, delegado, assim, que estão nesse sistema e que daqui a acolá, né, pisando na jaca ali, que negócio todo, estão roubando, não estão trabalhando? O exemplo é esse que nós estamos... Então, esse é um exemplo. Né? Então, aí, qualquer palavra que eu disser aqui, né, ele é justamente plausível pela situação do crime do qual o Ranulfo foi morto. Essas duas pessoas, como disse, a lei, a justiça autorizou a saída, eles progrediram de pena, né, tinham essa autorização para saírem em 6 horas do presídio, executarem um trabalho lícito. Entretanto, o que nós vimos ali, qual era o tipo de serviço que eles executam, né, na verdade, no momento quando deveriam estar cumprindo com o que a legislação determina. Muitos deles vão para o trabalho realmente, encontraram, estão aí trabalhando, né? Existe até uns convênios com a prefeitura, né? Apesar de ter sido encontrado um caso já, 2, né, de que estavam aí prestando serviço no convênio com a prefeitura, mas na maioria, na boa parte, sai para trabalhar realmente. Delegado, para a gente finalizar esse assunto, o momento do crime, né? O senhor tem toda uma expertise, né? Conhece, vê, deve ter visto o vídeo por diversas vezes. Houve uma falha do militar em poder, naquele momento, né, fazer o papel que fez de um herói, tentando resguardar a própria vida e dos demais que estavam ali naquele ambiente. Mas houve uma falha ou o senhor acha que ele ficou com medo de, na hora que fosse ali também abordado, encontrassem a arma, visse que ele era um policial e, logicamente, ia morrer? Né, com certeza. Como é que você ouviu aquela cena do crime ali, né, essa defesa que o policial tentou, né, a vida dele, dos demais que estavam no ambiente? Como é que você ouviu toda aquela cena, delegado? No meu entender, não houve falha por parte do policial Ranulfo. Ele seguiu tudo naquele momento que ele deveria
ter feito. E fez. É verdade. Ele protegeu não só aquelas pessoas que estavam ali, porque o senhor vê nas imagens que existiam várias vítimas. Ele ficou tão preocupado em relação a tomar a iniciativa, tomar a decisão de reagir àquele assalto, mas com toda a cautela. Porque nós, policiais, quando somos chamados a uma situação como essa, nós não temos que ter a situação em relação ao criminoso. O criminoso se efetuou ali, matou um, é mais um crime para ele, acabou. Entretanto, para o policial, não. A nossa missão principal é salvaguardar a sociedade, mesmo com a nossa própria vida. Então, aquele guerreiro que tombou ali, e hoje eu ouvindo e entendendo o que foi que ainda ele fez dentro daquela sala quando ele sai fora das imagens, é um herói. Realmente é assim, foi muito forte, foi muito difícil para ele aquela situação, mas ele cumpriu. Para que as pessoas entendam que infelizmente teve a sua vida ceifada. Que não vai ter, né, uma situação de que não vão pagar. Quais os crimes que eles estão aí vão ser imputados no seu inquérito? Além do latrocínio, que isso aí foi um latrocínio. O senhor vai considerar o latrocínio, delegado? Sim. A organização criminosa, posse de arma de fogo, né? Todos esses crimes serão imputados a eles e outros que a gente ainda está analisando dentro do inquérito policial porque existiram outras vítimas. Então, nesse caso, né, eles vão ficar um tempinho, né? Se a justiça não soltar logo, né? Beneficiar, aquele negócio todo. Mas, delegados, missão cumprida nesse caso? Missão cumprida só vai ser feita a partir do momento que eu entregar esse inquérito policial à Justiça na sexta-feira. Aí eu digo sim. O senhor já entrega sexta-feira agora? Sim, correto. Concluído, relatando tudo direitinho, né? Sim. Doutor Fábio, satisfeita a Delegacia Geral pelo envolvimento até do próprio delegado Celso Pacheco e de todos os policiais civis envolvidos nesse caso, dando essa resposta tão rápida à nossa sociedade e às famílias das vítimas? Sim, Frota, nós ficamos muito contentes com o envolvimento pela causa e com os resultados. Ficamos satisfeitos. Delegado, essa mesma resposta aqui ficou a pergunta que as pessoas começam a indagar. Foi uma resposta muito rápida, em outros casos não é tão rápida assim. Mas a gente sabe por que outros casos, às vezes, trazem uma certa dificuldade, pela informação, pelo local, por tudo isso, não é isso, delegado? Frota, o crime é um fato social. Se você fizer uma retrospectiva nossa da Polícia Civil, você vê que tem casos que causam mais comoção. Verdade. E daí, indiretamente, você até se sente mais motivado, vamos dizer assim, ou existe uma motivação de você dar uma resposta mais forte e mais rápida. Por exemplo, o caso da criança que faleceu alvejada com disparo, a gente conseguiu também se mobilizar e dar uma resposta rápida, tanto lá em Santana quanto aqui no Marabaixo. E outros casos, todos os casos que causam grande comoção, invariavelmente existe aí uma mobilização de força. O próprio policial, ele se sente motivado a participar da investigação e colaborar. Então isso é natural, Frota, é natural. A própria sociedade nesse momento também ajuda muito, né, delegado Fábio? E cobra também. É verdade. Cobra muito mais do que ajuda. Isso é verdade. Delegado Fábio, o senhor falou aí do assassinato de crianças, né? E a gente lembrou aqui o caso onde hoje mesmo o senhor, né, e a corregedoria, através da delegada Rosana e delegado Groth, né, deram uma entrevista falando do caso Arthur. Essa tragédia que aconteceu com esse garoto de 2 anos, filho de um delegado de polícia, lotado lá em Tartarugalzinho, né, delegado Carlos Alberto. O que dizer, delegado? A gente viu todas as providências ali sendo tomadas pela Polícia Civil, a informação sendo dada, notas publicadas, mas o que falar mais desse caso, delegado? Então, Frota, hoje nós fizemos uma coletiva, né, para esclarecer algumas dúvidas que a própria família quanto a sociedade tinha. Foi mais um caso que causou comoção. Verdade. Né? Logo no primeiro momento que nós soubemos do ocorrido, foi determinado que o supervisor do dia, no caso era o delegado Groth, fosse até o local dos fatos. Existe esse supervisor do dia, né? Que sim, existe uma escala interna, né? Participa dela os delegados da corregedoria e da direção da Polícia Civil, então os diretores também.
são os cargos de chefia maior do Conselho Superior, e cada dia tem um para resolver ou apurar casos, alguns casos de importância internos nossos ou casos que envolvam policiais. Então sempre são chamados. Nesse caso, no dia era o delegado Grotti, ele foi até o local, ele tomou todas as providências necessárias junto com o delegado plantonista do CIOSP do Pacoval, o Dr. Anderson, que os documentos foram expedidos pelo plantão. Era uma situação que estava ocorrendo ali e o delegado Grotti estava em campo. Infelizmente, essas ações nossas, Frotes, elas são nossas, né? A gente acaba fazendo e talvez a família não soube que foram tomadas decisões A ou B. Elas estavam ali no momento que não estava sabendo o que aconteceu, somado a toda a exaltação, ao calor dos fatos. Teve uma situação que chamou a atenção. O delegado Grotti, que estava na supervisão naquele dia, ele também preside uma situação lá dentro da corregedoria. Isso. Ele é o titular da divisão de feitos funcionais na corregedoria, ou seja, é o órgão da corregedoria nossa que apura crimes praticados por policiais ou fatos, supostos crimes praticados por policiais. E aí foi uma coincidência, né? Mas que, assim, de certa forma até boa, porque ele tomou contato com a causa, tomou as providências, ele participou ali da perícia. Então isso tudo agrega informação para ele que depois vai decidir no final do inquérito. Delegado, para finalizar esse assunto, onde a gente sabe que a Polícia Civil, né, assumiu aí toda essa situação e com muita transparência trouxe a informação, está trazendo aqui através do senhor, através do delegado Celso, né, o que dizer, olhando aqui para a gente, para a família, né, do Arthur, para a sociedade, né, para os colegas, que também foi um trauma geral. Né? Aqui o delegado Celso, mesmo quando chegou que eu toquei no assunto, ele já, né, titubeou. Né? O que dizer agora, nesse momento, delegado? Frota, nós lamentamos profundamente o ocorrido. Tá? Não, posso dizer que não abalou só a família, claro, de uma maneira maior, a família e os amigos próximos, mas nós da polícia, colegas do Dr. Carlos Alberto, ficamos também comovidos. Tá? E nós nos solidarizamos com esse momento de perda, com esse momento de ausência do Arthur na vida deles aqui na Terra. Com certeza o Arthur está num lugar melhor que a gente, o Papai do Céu chamou ele antes. Né? E da nossa parte, da Polícia Civil, nós até tivemos, eu mesmo fui no enterro do Carlos, tive contato com a família, prestei as condolências, coloquei a polícia à disposição naquele momento, no enterro, consegui falar com alguns parentes dele, a mãe, a tia, o avô. E isso, paralelo à nossa atividade fim, que realmente é a atribuição de investigar fatos, e esse fato está sendo investigado desde o primeiro momento, está sendo feito um inquérito policial para investigar, colher todas as informações para saber o que realmente houve e se houve algum crime e de quem seria o autor do crime. Claro. Então, agora é muito assim recente, né, os fatos, o inquérito está nascendo agora. Sabe que assim, as investigações são complexas, então a gente não tem como afirmar nada, porque amanhã de repente pode mudar. Mas o que eu posso dizer é que as providências iniciais foram tomadas, as pessoas vão ser ouvidas. Não é porque foi um delegado, né, que está sendo esquecida alguma coisa. Não. Tá sendo, sendo um delegado, para nós ainda o dever ainda maior para você esclarecer o fato. Ainda é maior, Frota. Ainda é maior. E a família, a sociedade pode ter tranquilidade, certeza que a gente vai fazer uma boa investigação e vai chegar a um resultado justo. Nosso tempo está acabando, mas vocês são sócios, vão estar já de novo de volta aqui com a gente. Mas eu queria tocar no assunto que não posso deixar de tocar, porque está aqui o titular da DSCP, delegado Celso Pacheco. Delegado, nós estamos aí com a implantação dessas facções, organizações criminosas, né, que trazem, né, além do terror, né, que plantam aí nos assaltos e tudo mais, nessa situação de roubo, a gente tem visto aumentar muito. O senhor chegou aqui já contando a história de um roubo na casa de um médico. Como é que está a delegacia nesse combate, delegado? Estamos fortes. Né? Temos que ser fortes para continuarmos enfrentando essas organizações criminosas que tendem a causar um temor na sociedade do Estado do Amapá. Não só a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Recentemente foi
nasceu a DRACO, Isso, né? isso que eu ia falar. Que é uma unidade policial especializada também no combate a essas organizações criminosas. Então isso vem somar-se a esse conjunto da Polícia Civil nas investigações e já fez várias operações, já fez várias operações, fez vários inquéritos, né, contra essas organizações criminosas, pedidos para transferência de presos. Então, esse combate é efetivo. Nós temos nos debruçado, nós temos tentado, né, efetivamente combater isso, e nós estamos combatendo com as nossas operações. A DSCP não se cria, né, delegado Celso? Nunca, nunca, nunca. Por quê? Nós temos esse dever de quê? De defender a sociedade, como o Ranulfo defendeu. Doutor Fábio, né, o senhor como um diretor lá da DRACO, da CORE, né, a gente tem se espantado até com o resultado que a DRACO tem trazido, né, no combate aos criminosos. O senhor se deu satisfeito nesse ano de 2021, né, pelo que a DRACO fez, prendeu, elucidou, né? Como é que o senhor viu todo esse trabalho da DRACO? Não, nós ficamos muito satisfeitos, né? Como o Dr. Celso estava falando aqui, a Polícia Civil ela sempre combateu o crime organizado. Só que antes da DRACO, o crime organizado era combatido na sua base, né? Que são 3 crimes basicamente: tráfico de drogas, homicídio e roubos. Esses são o métier básico das associações criminosas. Nós sentimos que tinha uma dificuldade em chegar a graus hierárquicos superiores. Então teve a ideia, o delegado Berlândio que trabalhou nisso muito, de criar essa delegacia. Ela foi criada, um delegado, Stefano, foi o escolhido para ser o titular, uma pessoa que tem aí uma proximidade com o tema. Policiais assim, muito bem qualificados foram colocados lá. Topou na ideia, né? E aos poucos a gente está crescendo nas atividades. E você vê que é tão difícil porque tem que ter uma integração interna, e quase toda a investigação da DRACO tem viés para outros estados também. Delegado Fábio, uma perguntinha que não quer calar. Recentemente o senhor formou uma turma do COP 2. Sim. Né? E a equipe parece que bem preparada. Quando é que a gente vai ver uma ação dessa COP 2? Está próximo aí? Frota, a gente está nessa fase de transição. A turma se formou mês passado. Nesse mês nós estamos fazendo o remanejamento para trazer eles das delegacias e montar o grupo tático. Então ainda a gente está nessa fase de transição. Eu acredito que no próximo mês, em fevereiro, eles já vão estar operando. A gente já vai ver operações aí. Inclusive, assim, esse mês já vai ter o primeiro curso, né, que a CORE vai dar, porque a CORE ela não tem só a função de atuar nas atividades de maior risco, ela também tem a função de qualificar a parte da doutrina tática operacional policial civil. Então, na semana que vem, nós vamos fazer um curso para os policiais civis, vão ser 40 policiais civis que vão ser qualificados. De todo o estado ou só capital? De todo o estado, no tema primeiro interventor em situação de crise com refém. Então é aquela situação que você vai fazer uma intimação ou está tendo um assalto, o bandido olha para você e pega um refém para evitar a prisão dele. E aí qual a conduta do policial civil? O procedimento naquele momento até chegar realmente o grupo que vai gerenciar e tomar as outras providências. Então é importantíssimo que eu posso dizer... O primeiro momento é sempre o momento mais difícil, né? E assim, são instruções básicas que, colocadas em prática, ajudam muito. Então, pode esperar esse curso que já vai ter semana que vem para os policiais. No mês de fevereiro, eu acredito que a gente já vai estar operando, e todo mês vai ter um curso específico na área para os policiais Aproveitando civis. Que a palavra está com o senhor, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Plantão Policial, está sempre à sua disposição, né? E a gente vai estar sempre junto aí, que esse ano de 2022 seja no mínimo o que foi feito em 2021. Muita raça, muita coragem, um bom combate. Uma palavra, Frota, agradeço. Aproveite mais uma vez. A doutora juíza, vossa esposa, que esse ano ela está me devendo já quase 2 anos, é o cachê mais caro que tem aqui. Né? Que ela está me devendo a nossa entrevista aqui, que esse ano não tem como fugir. Ok. Frota, obrigado, tá? Por todo o apoio, pelo convite, essa forma como você divulga nosso trabalho.
não só importante para nós, mas para a sociedade também. Você tem um público muito alto. E assim, é importante a sociedade ver o que a gente está fazendo. Às vezes a gente trabalha tanto e a sociedade não vê. Mas você tem essa função de levar nosso trabalho e até promover a segurança pública também. Então a gente está sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Delegado Celso, eu vou dispensar qualquer comentário de elogio, que o senhor sabe o respeito e a admiração que eu tenho pela sua pessoa e pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. O Plantão Policial à sua disposição sempre. Obrigado, delegado. Eu que agradeço a gentileza do convite e a oportunidade de passar à sociedade um pouco do trabalho da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e da Polícia Civil. Conversamos com o delegado Fábio Araújo, que hoje está como delegado-geral em exercício na nossa segurança pública aqui, da nossa Polícia Civil do Amapá, e delegado Celso Pacheco, que é titular lá da DSCP, que fica ali no Ciócio do Pacoval, onde ele acabou de dizer que ladrão com ele não se cria, e acredite. Nós vamos num pequeno intervalo comercial e voltamos já já com o nosso Plantão Policial aqui na TV Cidade, canal 2.1. É só ficar ligado. Fica ligado que o Plantão Policial volta já. O ano novo chegou e aqui no Amapá a gente olha o futuro com esperança e otimismo. A pandemia não parou o nosso estado. Tem obras e ações do governo para todo lado. Avanços na educação, na saúde, na segurança pública, no asfaltamento de ruas e avenidas e nas rodovias, no sistema de saneamento e de iluminação pública em todo o estado, na gestão do governo e nos programas sociais. Durante esse mês de janeiro, vamos prestar contas para você dos resultados que o Amapá está alcançando. Vem com a gente, porque esse assunto é da sua conta. Nosso estado está no caminho certo e trabalhando juntos a gente supera qualquer obstáculo. Governo do Amapá, juntos por um estado forte. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, camping, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. O parque está aberto de quarta a domingo, claro, seguindo todos os protocolos de segurança, com máscara e sem aglomeração. Além do turismo de contemplação, tem um circuito aventura, com trilha suspensa, parede de escalada e tirolesa. Toda quarta-feira tem 50% de desconto. Fica a dica, hein? Prefeitura de Macapá, trabalhando de coração pelo nosso povo. De volta com o nosso Plantão Policial, aqui na TV Cidade, canal 2.1. Hoje iniciamos um quadro onde você vai ver todo dia uma autoridade falando. E hoje a gente começa ouvindo esse inteligente delegado, Paulo Reina, né, que é um delegado de Polícia Civil aqui do Amapá. Vamos lá, nosso primeiro
programa do nosso quadro Fala Autoridade. Boa noite, frota. Boa noite aos telespectadores do Plantão Policial. Sou Paulo Renner, delegado de polícia, e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito da prisão em flagrante. A prisão em flagrante é uma das modalidades de prisões cautelares, ao lado da prisão preventiva e da prisão temporária. Mas ela é muito especial porque ela autoriza que alguém seja preso sem ordem escrita de autoridade judiciária. Está lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, exceto naqueles casos de prisões e transgressões militares. Pois bem, nós temos basicamente 3 situações de flagrância. Está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Nós temos o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido. No flagrante impróprio, alguém é preso quando está cometendo a infração penal. É o exemplo daquele indivíduo que está anunciando um roubo ou um assalto, comumente conhecido como assalto, não é? E ele é preso naquele instante pela polícia que está passando no local. Ele é preso, então, na modalidade flagrante próprio. Ele pode ser preso também se tiver acabado de cometer aquela infração. Vamos imaginar que ele já subtraiu o bem da vítima, já se apossou, se apoderou do bem da vítima. Ele também vai poder ser preso em flagrante delito na modalidade flagrante próprio. Temos ainda o flagrante impróprio. Quando acontece o flagrante impróprio? Quando alguém é preso, sendo perseguido logo após ter cometido uma infração penal, em situação que o faça presumir ser o autor daquele crime. É a situação daquele indivíduo em que empreende fuga logo após ter cometido uma infração penal. Nessa situação, se houver perseguição contínua da polícia, isso não importa se em 24 horas, se em 48 horas, 72 horas, uma semana, até mesmo um mês. Se houver essa perseguição contínua, ele pode ser preso em flagrante delito, na modalidade flagrante impróprio. Temos ainda o flagrante presumido, quando alguém é preso logo depois de ter cometido infração penal, com instrumentos, papéis, armas que o façam presumir ser o autor daquela infração penal. Vou dar um exemplo. Basta imaginar a situação em que alguém é encontrado em via pública de posse de uma arma branca, de uma faca toda ensanguentada, e nós temos ciência que poucos minutos antes aconteceu um crime de homicídio utilizando uma arma branca, uma faca. Ele pode ser preso ali, se os demais elementos de autoria estiverem presentes, pode ser preso na modalidade flagrante presumido. Por fim, e não menos importante, temos ainda o flagrante de crime permanente. Crime permanente é aquele em que a consumação do crime ela se estende no tempo. É só imaginar a situação de um sequestro que esteja em andamento. Enquanto a vítima estiver em poder dos criminosos, dos sequestradores, aqueles indivíduos podem ser presos em flagrante delito pelo crime permanente de sequestro. É o caso também do crime de porte ou posse legal de arma de fogo, quando não há registro dessa arma de fogo nem autorização para portá-la. Quando a pessoa estiver na posse dessa arma, enquanto ela estiver na posse da arma, ou então portando essa arma de fogo, ela pode ser presa por crime permanente de porte ou posse legal de arma de fogo, a depender do caso concreto. Vamos falar um pouquinho também sobre as funções da prisão em flagrante. A prisão em flagrante tem basicamente 4 funções principais. A primeira e mais óbvia delas é evitar a fuga do criminoso, para que ele não se evada do local do crime e possa ser condenado, possa ser punido pela justiça. Uma segunda função da prisão em flagrante é que, se o crime estiver ainda acontecendo, evitar que o crime se consuma. É o caso daquele indivíduo que está tentando matar uma pessoa e a polícia chega naquele momento e evita a consumação do crime, ou seja, evita que o homicídio se consuma. Temos ainda a função aí de colheita, de auxiliar na colheita de provas e elementos probatórios, porque uma vez o indivíduo preso, é mais fácil fazer a colheita desses elementos probatórios. Por fim, e não menos importante, temos a função aí de preservação da integridade física do próprio preso, porque se a população chegar até um local e tiver acabado de acontecer um crime, muitas vezes ela lincha, causa lesão corporal e até mesmo comete um homicídio contra aquele indivíduo. Então a gente, prendendo em flagrante, acaba preservando a sua integridade física. Vamos falar ainda a respeito das fases da prisão em flagrante. Bem, quando alguém está cometendo uma infração penal, ele pode ser capturado em flagrante delito. E essa captura pode ser feita tanto pela população em geral, é o flagrante facultativo, quanto pelas autoridades policiais e seus agentes, é o flagrante obrigatório. Uma vez capturado, ele vai ser conduzido até a presença da autoridade. É a fase da condução. Se ele chegar até a delegacia de polícia conduzido,
pelos agentes aí da autoridade policial, ou então pela própria autoridade policial, o delegado de polícia vai fazer uma análise daquele caso concreto e vai ter 3 opções basicamente. Primeira opção, se não existirem indícios suficientes de autoria ou prova da materialidade do crime, ele vai ser posto em liberdade. É o que nós chamamos de flagrante negativo. Se, por sua vez, esses indícios estiverem presentes, ou seja, se tiver prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, o delegado de polícia, a depender do quanto da pena daquele crime, ele pode aí lavrar um auto de prisão em flagrante delito ou então um termo circunstanciado de ocorrência, após fazer essa análise detida dos fatos ali que estão sendo apresentados para ele. Se for situação da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o delegado de polícia vai cientificar o preso seus direitos e garantias constitucionais, por exemplo, como ficar em silêncio, ter assistência a advogado, ter a sua integridade física e psicológica preservada, entre outros direitos. Em seguida, vai fazer a oitiva do condutor, da vítima, das testemunhas e o interrogatório do próprio conduzido. Logo após, vai entregar um documento chamado nota de culpa, que nada mais é do que a cientificação do conduzido do crime que está sendo imputado a ele. Logo após, vai fazer a comunicação do auto de prisão em flagrante delito, da prisão em flagrante, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou ao advogado constituído. O Poder Judiciário, de posse do auto de prisão em flagrante delito, ele vai fazer a análise da lisura daquele APF e pode relaxar a prisão, se ela tiver sido ilegal, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, ou então converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, hipótese em que o indivíduo pode permanecer preso durante toda a persecução penal, durante todo o processo. Uma outra possibilidade, ainda na hipótese da lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante delito, é quando o crime cometido pelo conduzido for de pena não superior a 4 anos. Nessa situação, o próprio delegado de polícia pode arbitrar a fiança. E se o indivíduo pagar a fiança, adimplir a fiança, ele vai ser posto imediatamente em liberdade. Temos ainda a hipótese da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, quando o crime cometido for de pena não superior a 2 anos. Nessa situação, depois de colher todas as provas pertinentes, o delegado de polícia, fazendo uma análise jurídica sobre o caso concreto, ele vai possibilitar que o indivíduo assine um termo de compromisso de comparecer em juízo. Se ele assinar esse termo de compromisso, contra ele não vai ser lavrado um APF, nem tampouco arbitrada a fiança, e ele vai ser posto em liberdade. Mas atenção, se ele não assinar o termo de compromisso, vai ser lavrado contra ele um auto de prisão em flagrante delito. Olha só, finalmente, temos que falar que nas situações de flagrante delito, a polícia pode entrar na residência de quem quer que esteja cometendo o crime para efetuar a prisão em flagrante delito. Mas para que esse ingresso seja jurídico e aceitável, é necessário que exista fundadas suspeitas, fundadas razões que naquele local esteja acontecendo um crime em flagrante delito. É isso, grande abraço e até a próxima. Todos os dias você vai ver um quadro como esse com uma determinada autoridade. Esqueci aqui até de pegar o celular. O que eu estava dizendo é que todo dia você vai ter um plantão policial, um quadro desse fala autoridade. Tá certo? Amanhã nós vamos ter um advogado criminalista falando de pensão alimentícia. Imperdível. Então, de segunda a sexta, sempre uma autoridade, um juiz, um promotor. Tá bom? Olha, nós estivemos na formatura da escola, né, militar, do Colégio Militar, lá da Antônio Messias. Emocionante. Virou festa familiares, autoridades, e você vai ver agora. Inclusive a fala, o discurso de uma aluna, né, a Emily Beatriz, que emocionou todo mundo. Imperdível. Aqui agora na tela do Plantão Policial, para você.
senhor comandante? Bem, Primeiro tenente Zonês Amassando Cavalcante, comandante do corpo de alunos. Apresento a turma de formandos, professora Geni Frota Martins, da Escola Antônio Messias, e peço permissão para dar início à solenidade. permissão concedida, pode dar continuidade ao evento. Permissão para retornar ao meu local dispositivo. Bem, Estamos aqui na Polícia Militar, no quartel-general, mais precisamente com o Capitão Barbosa, que hoje, né, é o anfitrião de uma festa da formatura que ele coordena a escola, né, militar. Capitão Barbosa, obrigado por falar com a gente do plantão policial. O que dizer hoje, que aqui vai virar festa pelo visto, familiares presentes, autoridades. O que dizer dessa escola que funciona tão bem sob a vossa coordenação, capitão? Boa tarde a todos, obrigado. Hoje a gente encerra mais um ciclo aqui da Escola Antônio Messias. Estamos formando 97 alunos da terceira série do ensino médio. São alunos que realizaram a prova do Enem, estão preparados para ingressar nas instituições públicas de ensino superior. E hoje é a cerimônia, né? A gente está com os pais aqui presentes, as autoridades, secretário de educação, comandante-geral, aguardando esse momento para brilhantar o evento. Capitão Barbosa, é uma escola que, pela organização, né, pelos critérios de estudo, muito procurada, não é isso? Justamente. Em razão disso que a chamada escolar hoje é direcionada para as escolas militares, né, cívico-militares e outras. Ela é mista, capitão? A gestão é militar. Mas a escola ela é mista, composta de garotos e garotas, não é isso? Sim. E o curso, ele normal, ela é uma grade escolar da Secretaria de Educação? Perfeito. A grade ela permanece a mesma, certo? Só que desde 2017 a gente já trabalha com a perspectiva do novo ensino médio. Então é algo que vai ser implantado em 2022 e que a gente, desde 2017, já pensa, né, e já vem trabalhando. Capitão Barbosa, por ser uma escola militar, ela tem também alguns estudos militares, ela tem alguns ensinamentos militares para a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse cidadão? Sim, tem sim. A gente trabalha com a questão do civismo, da cidadania, a gente trabalha com as modalidades esportivas, que é para tirar esse aluno da ociosidade, né? Fazer com que ele pratique esporte, com que ele se dedique e, consequentemente, ele tenha um rendimento melhor nos estudos. Para 2022, tudo pronto para começar o ano letivo aí de 2022, A capitão? escola já está pronta para receber os nossos alunos a partir de 2022. As aulas estão previstas para o dia 7 de fevereiro de 2022. Capitão Barbosa, o senhor quer falar mais alguma coisa? Agradeço, né? E a perspectiva é nós estamos ansiosos, esperando por esse momento e que venha 2022 com excelentes resultados. Muito bem, parabéns ao senhor, capitão, pela coordenação que faz com muito brilhantismo, né, educando esses nossos jovens para o futuro aqui do Amapá. Obrigado. Homenagem à grande professora Geni Frota, que muito contribuiu
para o sucesso da Escola Antônio Messias. Parabéns, mais do que merecido. Aqui ainda no comando da nossa briosa Polícia Militar, né? Coronel Paulo Matias, né? Anfitrionando toda essa turma, né? Do Colégio Militar, onde hoje formam mais uma vez. Coronel, uma emoção muito grande, né? Pela responsabilidade de trazer um estudo para os nossos adolescentes, jovens, né? Numa escola diferenciada, que é a Escola Militar, a gente sabe, né? Aqui para o Amapá. Perfeitamente, João Frota. Como você fala, é uma escola de ensino, vamos dizer assim, conjunto, né, da parte civil e militar, né, com a Secretaria de Educação e a Polícia Militar. Então, foi um modelo de ensino que está dando certo. A Escola Antônio Messias foi a primeira escola a ser implantada, né, ali no Zerão, para quem não sabe, não conhece, ali no final do Zerão, e desde lá vem se destacando positivamente ano a ano. Então, certamente, é uma escola que nos enche de orgulho, né? É uma escola que hoje no ranking das escolas aqui do estado ela está em 6º lugar, né? Então, uma escola que com pouco tempo de implantação desse ensino conjugado vem dando resultados altamente positivos. A gente vê, Coronel, aqui, né, familiares, os próprios estudantes dessa escola, todo mundo aí é alegre e orgulhoso, né, por ver essa formatura e por ter essa oportunidade, né, de ter uma escola realmente diferenciada, né, onde traz, além dos currículos escolares normais de uma educação, né, mais aquelas normas, aquelas diretrizes, né, da nossa Polícia Militar, que só evolui no ser humano, né? É por aí, né, Coronel? Sim, perfeitamente. Hoje, o ensino brasileiro, ele precisa melhorar. E quando a gente coloca essa metodologia e vê que os resultados são bastante positivos, então é um modelo que a gente diz que deve ser seguido, né? Veja que nós estamos, desde 2020, numa situação de pandemia, mas que o ensino na escola ele só parou naquele momento mais crítico e depois se atualizou, colocando o ensino através da internet, né, EAD, e depois colocou o ensino misto, EAD e presencial. E assim conseguiu dar andamento nas suas atividades, de maneira que no dia de hoje, né, janeiro de 2022, chega à conclusão de mais uma turma do ensino médio. Coronel Matias, para a gente finalizar, o feedback hoje desse comando, né, nessas escolas, né, com a Secretaria de Educação do Estado, é boa? O entendimento é... Sem dúvida nenhuma, é 100%. Sem essa relação, né, da instituição Polícia Militar e a Secretaria de Educação, através da secretária de Educação, nós não seríamos nada, não dá para trabalhar de forma isolada. Então nós temos eu não digo nem boa relação, é uma excelente relação que nós temos, né, nesse trabalho. E tanto é que o trabalho não parou apenas com a Escola Antônio Messias. Foi implantada, né, mais uma escola lá em Santana, e nós
já implantamos a terceira escola, que é lá no Igarapé da Fortaleza. Então, a tendência é isso. E nós não temos mais escolas implantadas, porque para esse tipo de projeto ou de desenvolvimento, de estudo, precisamos de policiais militares. E hoje nós temos um certo déficit, né, de policial militar nas ruas da nossa cidade, e isso faz com que a gente também tenha uma certa, tire um pouco o pé do acelerador. Mas assim que possível, nós podermos aumentar esse número de escolas, eu tenho certeza que o governador Valdez Góes, ele autoriza com o aval da secretária, sem problema nenhum. Muito bem, parabéns, Coronel Paulo Matias. O senhor quer falar mais alguma coisa? Então, no momento é isso. Obrigado pela oportunidade de poder, né, estar divulgando as ações da nossa briosa Polícia Militar através da Escola Antônio Messias e através do seu programa. Parabéns, falamos com o comandante da briosa Polícia Militar do Amapá, Coronel Paulo Matias. Representei da terceira série, entrega estandarte da escola Antônio Messias da aluna Luísa, primeiro lugar da segunda série do ano de 2021, com toda a honra. Recebo o estandarte da escola Antônio Messias. Prometo em meu nome e em nome dos meus colegas honrá-lo e dignificá-lo. Familiares, professores, militares e autoridades presentes. Boa noite. É com grande satisfação e orgulho que estamos aqui nesta cerimônia solene, comemorando o fim de um ciclo. Nosso início como alunos do ensino médio na escola militar foi marcado por camisas brancas, calças jeans e uma semana zero um tanto assustadora e empolgante. Dias que pareciam não ter fim, árduos, desafiadores, mas que hoje se encerram. A ótica pela qual enxergamos Antônio Messias mudou, pois um dia o vimos como nosso futuro, um dia como nosso presente, mas hoje o vemos como nosso passado. Quando refletimos na jornada em que vivemos nessa escola, as emoções nos acertam em cheio, os mais diversos sentimentos inundam nossas mentes e os nossos corações, e inevitavelmente as lembranças vêm à tona, como as experiências de física, que certa vez deixou uma bela marca no telhado. Ou aquele musical da professora Luciana, Missão Quase Impossível, que estará sempre em nossas memórias. Principalmente as brigas decorrentes dele. Além disso, os brados do início dessa jornada, que afloraram em muito nossa competitividade, serão sempre lembrados. Foram anos em que esta instituição marcou nossas histórias. Anos nos quais nós deixamos marcas na história dessa instituição. Quando ingressamos na segunda série, tínhamos a ideia de que seria mais um ano normal, mas fomos surpreendidos por um evento que assolou o mundo todo. Um vírus desconhecido surgiu, e foi assim que um dos períodos mais conturbados de nossas vidas se iniciou, a pandemia de Covid-19. Tivemos a impressão que nossa realidade virou de ponta cabeça. No começo ficamos até felizes por termos férias antecipadas. Bom, era assim que vimos, até que se passou um mês, 2 meses, 6 meses, e tudo só piorava. Foi e ainda está sendo um período de dor e de perdas. Nossos psicológicos nunca foram tão abalados e nunca antes tínhamos percebido o quanto sentimos a falta uns dos outros. Mas graças a Deus, no segundo semestre de 2021, retornamos aos poucos e tivemos novamente momentos especiais juntos. Sob esse viés nostálgico que o seguinte questionamento surge: o que mudou em nós nos últimos 3 anos? Com propriedades, hoje posso afirmar que não somos mais os mesmos adolescentes que entraram na primeira série na escola militar. Hoje, somos homens e mulheres que se despedem de um grande período de nossas histórias.
O sentimento que melhor representa esse dia é gratidão. Gratidão a Deus por estarmos vivos e nos formando. Gratidão aos nossos pais por sempre estarem ao nosso lado e por serem nossas bases. Gratidão aos nossos professores por nos ensinarem preciosas lições, não somente sobre biologia ou história, mas também sobre a vida. Vocês nos ajudaram a forjar o nosso caráter. Cada um de vocês são muito especiais para nós, mas me sinto incumbida da responsabilidade de citar alguns marcos, como as formas da aula da professora Helena, ou as aulas do professor Alberto, que ríamos e nos divertimos. Às vezes, sentimos uma leve vontade de chorar frente às inúmeras fórmulas de matemática, mas sempre aprendemos muito. Levaremos com muito carinho os títulos baixinhos do professor Júnior. E o que falar da mulher na qual essa turma de formandos foi batizada? Professora Jenny Frota. Obrigada por ser um exemplo de força e de disciplina. Obrigada pelo seu grande esforço e dedicação para nos entregar essa escola militar. Sabemos que sem a senhora nada disso seremos. Gratidão aos policiais e monitores. Vocês nos ensinaram sobre hierarquia, responsabilidades, nos tornaram mais maduros, nos capacitando para enfrentar o mundo lá fora. Obrigada pelas anotações sobre unha, cabelo, sobre uniforme, atrasos, pelos tão temidos dias 5 e 20 dos meses. Os rapazes bem sabem nos quais ocorriam as revistas de cabelo. Gratidão aos profissionais da limpeza por nos entregarem uma escola tão bem cuidada, os profissionais da coordenação, secretaria, portaria. E o que falar das tias da cantina? Obrigada por cada refeição deliciosa que vocês fizeram. Hoje nos despedimos e deixamos um legado. A palavra Deus nunca pareceu tão difícil de ser dita. Quando chegarmos em nossas casas, não poderemos mais dizer Antônio Messias, orgulho de pertencer, pois o pretérito se fará necessário, transformando essa frase em Antônio Messias, orgulho de ter pertencido. Agora somos oficialmente ex-alunos da melhor do Amapá. Chegará um tempo que contaremos às gerações futuras sobre nossos anos de ouro da escola militar. Momentos ímpares marcados pela união, como quando uma aluna se operou e os colegas cuidaram dela, ou quando tínhamos que limpar a sala até mesmo com água e sabão, não é, Bravo? Ou quando tinha os provões, às vésperas nos reuníamos para assistir videoaulas, ou aquela vez que arrecadamos dinheiro para uma viagem, uma competição fora do estado. Lembraremos sempre. E com essas palavras eu encerro esse discurso nessa noite. Em nome de todos os formandos, quero agradecer a todos vocês que foram fundamentais para a realização e concretização desse dia. Muito obrigada. Parabéns! Virou festa essa formatura, né? Parabéns a todo mundo. Olha, eu gostaria de chamar a atenção, nós realmente estamos agora já num período invernoso. E os acidentes de trânsito, meu irmão, voltaram a aumentar, principalmente com óbitos. E a gente queria pedir um pouco da sua atenção. Se está com pressa, sai mais cedo de casa. Se sai no teu carro, acende os faróis, mesmo fora daquelas vias, ruas e avenidas que não tem a necessidade de acender, mas acenda, que dá mais visibilidade para quem está trafegando naquela via, para o pedestre, para o que está na bicicleta, que está na moto, né?
Tenha um pouco mais de prudência. Deixa de ser irresponsável e deixa de usar o celular na direção. Não combina, é igual álcool com a direção, não combina. Vamos evitar acidentes, né? Prejuízos materiais, prejuízos com vidas, sequelas, às vezes não mata, mas deixa uma sequela tão grande que a pessoa, muitas das vezes, fica até incapacitada, na necessidade ali de amputar uma perna, um braço, ou o que quer que seja. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo, está me ouvindo, tenha um pouco mais de prudência. Prudência, paciência, tolerância na direção do seu veículo. Você, pedestre, presta mais atenção ao atravessar as ruas, as avenidas. Sempre tem a passagem de pedestre. Levanta o braço, espera um pouco. Quando os carros lhe perceberem, eles vão parar. Aí sim tu atravessa a rua com segurança. Antes, tu coloca em risco a tua vida e também abarroamentos, porque a pessoa tem que frear ali o veículo de uma vez, né, e vem ali, né, todo o pessoal freando atrás. Então, meu amigo, minha amiga, um pouco de prudência, um pouco de tolerância nesse nosso trânsito que já é tão louco. E a você que está aí, né, despreocupado, achando que está todo mundo vacinado, primeira dose, segunda dose, terceira dose, nós estamos ainda na pandemia. Usar máscara nunca é demais. Álcool em gel também. E evitar a aglomeração. Às vezes você não se contamina, mas você pode levar a contaminação para dentro de casa, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Siga os protocolos, siga as orientações médicas. E quem não vacinou ainda, vai vacinar, meu irmão. Vacina tem aí sobrando. E nós chegamos no final do nosso programa aqui no Plantão Policial, aqui na TV Cidade, canal 2.1 em HD, prometendo voltar amanhã, a partir das 8 da noite, aqui nesse mesmo canal, com belas entrevistas e notícias, para que você fique muito bem informado. E dizer que fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. Negative, K. Nothing further. Just see the cabbie in the corner.